Olá! Ano novo chegando e com ele sempre vem aquela busca por direção, por uma inspiração, não é mesmo? E se um guia para esse novo começo estivesse, olha só, escondido numa bênção de 3.000 anos? Pois é, hoje a gente vai explorar uma oração muito poderosa do Livro dos Números e tentar entender o que ela tem a dizer para nós nos dias de hoje. Sabe, toda virada de ano é um pouco parecida. Parece que uma pergunta fica martelando na cabeça. E agora? Para onde eu vou? Que caminho seguir? É um sentimento que todo mundo conhece. Essa busca por algo que dê um gás, um propósito para seguir em frente. Pois é. E se a resposta para essa inquietação toda estivesse num texto de mais de 3.000 anos de idade? Parece loucura, né? Mas a fonte que a gente analisa hoje nos aponta justamente para lá, para uma passagem do livro de Números. E o mais incrível é que ela oferece uma espécie de fórmula, uma estrutura bem clara para quem está querendo recomeçar. Então vamos lá. Vamos mergulhar nessa oração antiga e tentar entender de onde ela veio e o que ela quer dizer, afinal de contas. Olha que interessante. A origem dela, segundo o texto, é uma instrução direta. Foi uma orientação bem específica passada por Moisés sobre como os sacerdotes deveriam abençoar o povo. Ou seja, não era uma coisa qualquer, um desejo vago, era um roteiro, sabe? Com começo, meio e fim, tudo pensado com uma intenção. E a beleza dessa bênção está na forma como ela é construída. Ela é dividida em 3 partes e uma vai levando a outra, sabe? Primeiro, ela começa com o básico, o essencial, um pedido de bênção e proteção. Aí a coisa fica mais íntima. A segunda parte fala de favor, de compaixão, usando essa imagem linda do rosto de Deus brilhando sobre nós. E para fechar, ela culmina no desejo máximo, a atenção plena e a paz completa, o famoso Shalom. Tá, tudo isso é muito bonito, mas como é que a gente pega um texto tão antigo e transforma em algo útil para a vida hoje? Bom, a análise que estamos fazendo propõe exatamente isso. Usar essa oração como se fosse um espelho. Um espelho que nos leva a fazer algumas perguntas bem importantes para quem está buscando um novo começo. E a primeira pergunta já vem para mexer com a gente. Quando alguém recebe uma bênção, isso é só um gesto cultural, um costume que a gente repete sem pensar? Ou existe uma crença de verdade no poder daquela intercessão? Como é que isso bate na vida de cada um? Depois dessa primeira reflexão, o foco muda um pouco. A gente é convidado a pensar em quem transmite essa bênção. Qual é o papel dos sacerdotes, dos líderes espirituais na nossa vida? Eles têm alguma relevância na jornada de fé de cada pessoa? E aí, olha só, a conexão com o ano novo fica super clara. Porque a bênção não é só para receber e pronto. A ideia é que ela inspire uma mudança de verdade. E a pergunta é bem direta. Aproveitando esse começo de ciclo, que atitudes precisam ficar para trás para que se possa seguir um novo caminho? Ok, então a gente refletiu, pensou, mas e aí? O ponto-chave é esse. Como sair do campo das ideias e partir para a ação? Como é que a gente transforma esses pensamentos todos num plano concreto para o ano que está começando? É aqui que a nossa fonte traz um conceito bem forte, o de ministério régio. A ideia, em resumo, é que cada pessoa, no seu dia a dia, é chamada para agir de 3 formas. Como profeta, que tem a coragem de falar a verdade, como sacerdote, que busca santificar as coisas simples da rotina, e como rei, que lidera pelo exemplo, pelo serviço. É basicamente um convite para a gente fazer a diferença onde a gente está. E partindo dessa ideia, a fonte sugere alguns passos bem práticos. Não é nada abstrato, são ações concretas. Por exemplo, estar mais atento espiritualmente no dia a dia, rezar pelos líderes e por novas vocações. E, o mais importante talvez, definir um plano de ação, seja pessoal ou em grupo, para viver a fé de um jeito mais ativo. Bom, a gente está chegando no finalzinho dessa passagem. E ela guarda uma promessa muito poderosa. É como se fosse a âncora de toda a bênção, a garantia que fecha a instrução com chave de ouro. O versículo diz: assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Ponto. O texto acaba com essa promessa definitiva. Quer dizer, a bênção não é só um desejo bonito, sabe? É um ato que, segundo a passagem, tem uma resposta divina garantida. É a confirmação de que aquelas palavras têm um poder real. Então, no fim das contas, analisar essa bênção tão antiga nos deixa com uma pergunta bem prática. De volta ao nosso ano novo. Depois de toda essa reflexão, qual será o plano de ação? Como é que essas palavras, com milhares de anos, podem de fato moldar as atitudes neste ano que se inicia? E a resposta para isso, claro, é de cada um.